E através do fruto do Espírito, você acaba vencendo a carne. Você vence o seu eu, os desejos, os impulsos e tudo aquilo que se levanta contra a sua vida. E eu quero ler uma passagem no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11 ao versículo 14, que diz assim: E fazer isto conhecendo que já é tempo, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação agora, hoje, está mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente de dia, não em glutonaria, bebedice, não em orgias de dissolução, não em contendas ou em inveja. Eu quero falar alguma coisa sobre vigilância em relação a esse texto, Amados, o apóstolo Paulo inicia no versículo 11 desse capítulo 13 dizendo: E fazei isto, Fazer isto. Vamos questionar? Fazer isto o quê? O que é que Paulo está querendo dizer e fazer isto? Bom, Paulo está se referindo ao exposto anterior. Vamos ver, versículo 9 e versículo 10. Ele diz: Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás e não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, diz ele, tudo se resume nessas palavras: amará o próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Bom, então quando ele começa no versículo 11 dizendo: E fazer isto, ele está querendo dizer que há um mandamento exposto por Deus, ensinado por Deus, e que o Senhor tomou esses 10 mandamentos com 613 preceitos que os rabinos haviam criado, embasado em cima do Novo Testamento, lá no passado, em cima, aliás, do Testamento, dos 10 mandamentos, perdão, e o Senhor transforma em 2. Amarás ao teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, teu desejo, tua vontade, e ao próximo como a ti mesmo. O que nós temos? Nós temos que esses mandamentos judaicos, dos 613 preceitos mais os 10 mandamentos, eles se resumem em 2, tá? Então, se há algum outro mandamento, o amor que o Senhor diz aqui é superior a tudo. E naturalmente que a prática do amor, ela não tem inconveniente. E ela não tem um receituário dizendo pratique só aqui, use só até aqui. Não. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4, ao versículo 8, nós temos o quê? Nós temos o ensinamento de que o Senhor fala sobre o amor. E eu quero ler para você. Olha só. O amor nunca falha, mas as profecias cessarão. As línguas desaparecerão e o conhecimento passará. Agora veja o 4. O amor é benigno, o amor não inveja, não se gloria e não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor nunca falha. Veja bem, então. Então, o que o Paulo ele estava querendo dizer para os irmãos? Ele queria dizer assim, quanto a isso, quanto às demais coisas que está aqui ensinada para vocês, fazer isto, fazer o quê? Pratiquem o amor, pratiquem o mandamento do Senhor, que é amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo.
E depois ele fala no versículo 11 ainda: já é hora de despertarmos do sono. Do sono. Bom, o sono, ele é um símbolo de inércia espiritual, da falta de resistência, da falta de vigilância. Olha só, Mateus capítulo 26, nós temos Jesus e os discípulos lá no Getsemane. Aí nós temos o seguinte, vou ler para vocês. Quando Jesus voltou, achou seus discípulos dormindo e disse: Pedro, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus quis dizer, a porção do Espírito de Deus que foi soprado em vocês é perfeita. Está pronta. O Espírito já veio pronto. Agora, a vigilância da carne, a alma, a mente, tá? Ela é o quê? Ela é fraca. Ela é dominada. Ou seja, o sono representando, tá, a morte, ele é dominador, tá? É um simbolismo daquele crente que está precisando andar com Deus, buscar a Deus e estar junto com Deus vigilando. O Senhor disse: vigiai. Olha só, João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. E continuou Jesus falando com os discípulos, dizendo: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. E no 12, responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte física, mas os discípulos pensavam que ele estava falando do repouso, do sono, do descanso. Então Jesus disse: Lázaro está morto. Porque aqui Jesus foi chamado pelas irmãs Marta e Maria, avisando Jesus de que o amigo dele estava doente. Jesus levou 4 dias ainda para ir. Quando chegou lá, já estava morto Lázaro. Agora veja bem, o Senhor estava se referindo verdadeiramente à morte física de Lázaro. E aqui nós entendemos que despertar do sono é de uma condição de se estar dormindo espiritualmente. Muitas pessoas dormem espiritualmente e não entendem, não conseguem assimilar, compreender e entender a palavra do Senhor. Porque falta de vigiar. Olha só, Mateus 13, 25 diz assim: enquanto, porém, os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. A falta de vigiar, de ter a palavra viva, o embasamento sólido e vivo em nosso coração, por dormir espiritualmente, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. E os discípulos falaram: Senhor, nós vamos lá e vamos cortar esse joio. Onde é que você viu o joio no meio do trigo, Senhor? Vamos lá, vamos passar a faca e vamos queimar. O Senhor disse: não, não façam isso. Deixa que ambos cresçam. Tá? Porque na colheita vai se saber o que é joio e o que é trigo. Como? Pelo fruto. Não é? O trigo entorta e fica pesadamente sendo movimentado pelo vento. E o joio, como não tem fruto, só aparece, é jogado de um lado para o outro. O Senhor disse, na colheita, ou seja, na ressurreição, vai ser tirado o trigo e colocado no celeiro, que é o símbolo do céu. E o joio, que não tem fruto, os que não vigiaram, amarrado e vai ser o quê? Queimado. O que mais nós podemos falar? E aí, por não vigiarem, o inimigo se infiltrou e semeou o joio. E o que é o joio? O joio, meu irmão, é a dúvida, é a mistura, as aparências, distorções da palavra e os ataques. E o que é o joio? O joio é as dúvidas, a mentira, as aparências, as distorções, os ataques à palavra, a conveniência humana.
se parece com trigo, mas é joio. É só uma aparência. E aí nós temos em Efésios 5,14, que nos diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Olha só, desperta tu que dormes. Alguém está dormindo espiritualmente por não vigiar da palavra no seu coração, por não estar com seus olhos fixos na palavra. O inimigo vem e semeia, gera dúvida, gera contenda, distorções, tira o foco da palavra e a pessoa acaba o quê? Sendo enganado. No versículo 11, seguindo a leitura, o Paulo diz assim: porque a nossa salvação agora está mais próxima. Ou seja, a salvação hoje, nas nossas vidas, ela é mais real, mais verdadeira, pelas experiências do que nós já vivemos e passamos. Seja você um crente de uma fé nova, de poucos meses, ou até poucos anos, ou de muitas décadas, 20, 30, 40 anos ou mais. No dia que você aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, a salvação na tua vida era algo não tão definido. E hoje, depois de passar por várias lutas, tribulações, provações, nós estamos indo mais perto da salvação. Nós já temos a salvação em nós, Cristo Jesus é o Salvador, mas é assim, cada dia que passa é um dia a menos nosso aqui na terra e um dia a mais que o Senhor se aproxima. Um dia a menos para a chegada do Senhor e um dia a mais que nós ganhamos para nos encontrar com o Senhor. Aí, irmãos, o que é a salvação? Presta bem atenção. A salvação, ela é a libertação eterna pela fé no sacrifício do Cordeiro, do Cristo vivo, lá na cruz. Fomos comprados por preço de sangue. Fomos resgatados por preço de sangue em Cristo Jesus, tá? Que é o Cordeiro. Que João, seu primo, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eu quero ler para você uma passagem no livro de Pedro, tá? No livro de Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro 1, 18. Ele diz assim, 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro, sem defeito, sem mancha e sem mácula. O que nós temos aqui? Nós temos a salvação mais próxima pelo sacrifício de Jesus Cristo, aonde? Lá na cruz. E aí Hebreus, nós temos outra leitura interessante, no capítulo 5 e no versículo 9 de Hebreus, que nos diz assim: e tendo ele sido aperfeiçoado, o Cristo, o Cordeiro, veio a ser o autor da eterna salvação para todos aqueles que obedecem à palavra. Nossa redenção não foi comprada com sangue de touros e sacrifícios de animais. Porque no Velho Testamento só cobriam, o sangue não perdoava, cobria temporalmente. Agora vem Jesus, tá? Com um valor inimaginável, imensurável, inavaliável, que é o seu sangue e a sua vida dada lá na cruz, e compra a salvação e a redenção para nós. A nossa salvação, tá? Como acontecimento para se tornar real e verdadeira, tá? Ela vai se concretizar quando Jesus vier nas nuvens, segundo está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, vai ressuscitar os que morreram
primeiro, e depois nós seremos transformados e vamos nos encontrar com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. É isso que o escritor Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, numa revelação, nos fala na sua palavra. Tá? Então agora está mais perto a salvação e a redenção do que quando nós aceitamos a Jesus. E outro dia uma pessoa pediu: pastor, salvo uma vez, salvo para sempre? Não. Salvo para sempre, se você tomar a salvação em Cristo Jesus na cruz, crer que você tem, tu recebe o dom da presença do Espírito Santo e daí tu precisa fazer manutenção. Qual é a manutenção? Comunhão e intimidade diária com o Senhor. Aí, quando o Senhor vier, você está em comunhão e intimidade, mantendo a salvação que você tomou e recebeu de Cristo Jesus, e a salvação é sua. A partir do momento que o camarada se desvia, vai para o mundão, cai na gandaia de novo, ele perde a comunhão, perde a intimidade, e por causa do pecado, dele se tornar uma vida pregressa, ele acaba o quê? Se desviando espiritualmente e perdendo a salvação. A manutenção se foi. É como uma casa. Como uma casa. Se você não fizer manutenção na parte elétrica e na parte hidráulica, vai começar a dar problema. Curto-circuito na parte elétrica, vazamento na parte hidráulica, né, etc. A casa você tem, tá? Mas não está sendo feito o quê? Manutenção. Amados, nós temos o quê? Que o Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, pela sua graça, ele veio e nos entregou a salvação. E agora nós temos o quê? A salvação em Cristo Jesus. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, diz assim: pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo. O que eu estou falando aqui? Salvação mais próxima hoje. E eu quero dizer para ti assim, você faz um mês que tu aceitou Jesus? Faz um mês já que a salvação está mais próxima. Se há 5 anos tu está andando em comunhão com o Senhor, e intimidade, já faz 5 anos que você está mais próximo da salvação. Tá? Se faz 10 anos, 10 anos mais próximo. Quantos anos de fé já, Miller? 20 anos, irmão Miller, de fé. Então já faz 20 anos que ele está o quê? Mais próximo da salvação. Eu já passo de 40. 42, 43 anos. Então já 42, 43 anos que estou fazendo manutenção, 20 que o Miller está fazendo manutenção, e estamos mais próximos da salvação, porque o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Nós temos em Romanos, capítulo 13, versículo 12, que nos diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. O que significa noite? Bom, noite é trevas, falta de visão do mundo espiritual, incerteza, porque de noite é difícil caminhar, não se enxerga, né, onde se põe o pé. Também noite significa sofrimento, domínio espiritual do maligno. Agora veja bem, vamos lá para 1 Tessalonicenses, tá? Livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 4 ao 8, diz assim: olha só o que Paulo fala para aqueles que vigiam, para aqueles que estão ligados no Espírito. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas. Ó, vocês não estão nas trevas. Vocês estão aonde? Para que esse dia, tá? Para que o dia da vinda do Senhor vos surpreenda como faz o ladrão. O ladrão não avisa, tá? Todos vós sois filhos da luz e do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, não existe um engano das trevas, da falta de conhecimento, tá? Daquele poder de ludibriar, de mentir do inimigo, achando que nós estamos nas trevas. Daí ele diz: não durmamos, no versículo 6,
pois como os demais, mas vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios. Sóbrio é a pessoa que não está debaixo do domínio de um estupefaciente, de drogas, álcool ou de qualquer outro tipo de domínio mental ou espiritual. E o 7. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Quer dizer, são dominados por uma condição, por um ensino. São levados a uma falta de entendimento porque não vigiam. Tá? Apesar de muitos estarem na igreja, muitos não têm o entendimento, estão com sua mente embotada, amarrados debaixo de um domínio e de uma condição imposta, que não é da palavra, mas é da condição humana, tá? Do hipotético homem de Deus, que só ele tem a visão do evangelho, só ele tem a compreensão do evangelho. Irmão, abra o olho, o evangelho nos é dado um entendimento pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que tinha que ser revelado em termos de doutrina, de ensino, de manifestação da palavra, para que você tenha o conhecimento, está na palavra. Não há uma elucidação particular de entendimento das Escrituras que Deus deu para um iluminado, uma nova revelação. Não. A revelação da palavra está aqui. Aí veja só, o versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, que temos o entendimento, já raiou a luz do evangelho em nosso coração. Como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sejamos sóbrios, não enganados, não levados, não seja feita a nossa cabeça. Revistamo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Capacete protege o quê? A cabeça. Conhecimento, entendimento, tá? Não entra qualquer coisa porque estamos revestidos do capacete. Isso aqui também se encontra, né? Lá no livro de Efésios, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 6, né? Vamos ver aqui, né? E do versículo, tu pode ler do versículo 10 até o versículo 20, tá? E aí nós vamos para o finalmente aqui. Então Paulo chama a atenção e afirma que nós temos que ser do dia, ou seja, vigiar. A palavra no coração e o coração na palavra, tá? A nossa boca no pó, nos humilhando diante de Deus e esperando no Senhor Jesus. E aí ele fala no Romanos 13, que é o texto básico nosso, e no versículo 12, rejeitemos, pois, as obras das trevas. Rejeita as obras das trevas. E revistamo-nos das armas da luz. Ó, vistamo-nos das armas da luz. Agora veja bem, o que são estas armas? Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Olha só o que diz o homem de Deus, Paulo. As armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais. Então não é uma .40, uma 45, não é um fuzil, tá? Mas sim, poderosas em Deus. Então não são carnais, são poderosas em Deus. Se são poderosas em Deus, são o quê? Espirituais. E para que elas servem? Para destruir fortalezas. Aquilo que o inimigo procura, criar uma fortaleza na vida da pessoa. Se as armas da nossa milícia não são carnais e são espirituais, entenda, primeiro, temos que tomar posse. Vamos achar? Livro de Filipenses, no capítulo 6, do versículo... Não é Filipenses. Vamos achar aqui, tá? Que eu falei antes para vocês, que é, aliás, Efésios, né? Efésios, capítulo 6, do versículo 13 em diante.
ele diz: tomai a armadura de Deus, tá? E depois ele fala assim, a partir do 14 na parte B, tá? Tendo cingido vossos lombos com o cinto da verdade, couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, tá? Com o qual podeis apagar os dardos inflamados do inimigo, capacete da salvação e a espada do Espírito, e daí vigiando nisso em oração e ação de graça. Aí o que nós temos? Nós temos justamente isso, tá? Essas armaduras. E essas armaduras, elas são espirituais. Porque as armas da nossa milícia não são humanas, logo são espirituais. E também você deve tomar posse do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, 22 e 23. E dessa maneira nós vencemos o inimigo. Porque o homem de Deus diz: vigiai. Porque Satanás, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. E daí, se o crente não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não tem comunhão, não tem intimidade com Deus, está desarmado, não conhece as armaduras espirituais, não tomou elas sobre a sua vida e não pratica o fruto do Espírito, sabe o que vai acontecer, meu irmão? O inimigo vai te pegar. Se você não está vigiando, tá? Tu não está, cuidando da vinda do inimigo, ele vai acabar o quê? Te pegando. E através do fruto do Espírito, você acaba vencendo a carne. Você vence o seu eu, os desejos, os impulsos e tudo aquilo que se levanta contra a sua vida. Você vai vencer pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo tem um ensino maravilhoso nesses versículos. A salvação está mais próxima, nós temos que nos apossar das armaduras, lutar as lutas do Senhor, a milícia do Senhor, que as armas não são carnais, mas são espirituais. Amém? Salvação está mais perto, faça manutenção, ande com o Senhor Deus, guarde a palavra no teu coração para não pecar contra Deus. Amém? Eu espero que você seja abençoado e o Senhor ministre do céu sobre a sua vida. E o Senhor abençoe você e o seu lar através desta palavra. Amém?